Vamos aprender esse hexágono, gente? Vou ensinar para vocês como que eu fiz ele. Ele tem esse relevo que é feito no ponto pipoca. Olha que coisa linda. Eu já tenho alguns prontos aqui para um projeto que eu tô trabalhando. Vamos aí, vem seguindo que a gente vai... Vocês vão vendo junto comigo o que vai sair aqui. Vamos iniciar ele aqui fazendo um anel mágico. Então, aqui no anel mágico, eu vou prender o meu primeiro pontinho e vou subir 2 correntinhas, dando a altura de um ponto alto. E vou seguir fazendo mais 11 pontos altos. Eu preciso ficar contando com as correntinhas do início, eu preciso de 12 pontos aqui dentro desse anel mágico. Feitos os 12 pontos, a gente fecha aqui o anel mágico e fecha na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Aí, eu dou uma alongadinha aqui no ponto da agulha, né? Vou pro próximo ponto e faço um ponto baixo. Em seguida, uma correntinha. E esse conta como nosso primeiro ponto alto dessa carreira. No mesmo lugar que eu fiz esse ponto baixo com a correntinha, eu faço mais 4 pontos altos. E aí, eu vou ficar com um total de 5 pontos dentro do mesmo ponto. Então, aqui a gente tá fazendo o nosso primeiro ponto pipoca. Eu vou vir aqui na terceira correntinha, perdão, eu vou vir aqui na correntinha, né? Em cima do ponto baixo, tem uma correntinha que a gente subiu para dar altura de ponto alto. Eu vou entrar dentro dessa correntinha. E vou puxar o fio que eu tô trabalhando aqui. Puxa essa laçada. Dou uma apertadinha para fechar o ponto pipoca e faço 2 correntinhas. Faço 1, 2 correntinhas. Laço e vou no próximo ponto. Dentro desse ponto, eu vou fazer 5 pontos altos. Feitos 5 pontos altos, eu tiro a agulha e entro em cima do primeiro ponto que eu fiz aqui dentro. Ali na cabecinha do primeiro ponto. E vou puxar o fio que eu tô trabalhando, essa laçada aí. Puxo ela, passo por dentro do ponto, dou uma puxadinha para apertar e fechar o ponto pipoca e faço 2 correntinhas. E assim eu vou seguir por todos os pontos. Então, nessa carreira, a gente precisa ficar com 12 pontos pipoca. Então, não pode pular nenhum ponto de base. Então, a gente segue fazendo 5 pontos altos dentro de cada ponto da base. Para fazer o ponto pipoca. Então, aqui eu faço 5 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Venho na cabecinha do primeiro ponto que eu fiz, puxo a laçada que eu tô trabalhando, dou uma apertada para fechar o ponto pipoca e faço 2 correntinhas. E sigo assim por todos os pontos, até ficar com 12 pontos pipocas.
Sempre confere, tá? Se você não tá pulando nenhum ponto, porque ele vai ficando meio apertadinho para trabalhar, mas dá super certo. É só ir contando aí que você encontra os pontos para você ir trabalhando. Então, eu faço ponto pipoca, duas correntinhas, que vai dar a separação de um ponto para o outro. Aqui deu um nozinho no meu barbante. E a gente vai trabalhando. Aqui eu trabalhei com o barbante número 6 e a agulha de 3,5. Então, aí a gente vai trabalhando um ponto pipoca com 5 pontos, em cima de cada ponto da base. E esse último ponto, ele fica bem apertadinho ali, tá? Mas não pode pular nenhum. Conta, tem que ter 12 pontos pipocas. O último ponto ele vai ficar meio escondidinho, apertadinho, mas dá certinho de fazer. Confere se tem os 12 pontos pipoca. E aí a gente vai fechar. E você fecha exatamente no lugar onde você puxou para fechar o primeiro ponto pipoca. Tá? Então ali você pega as duas alcinhas, tá? Do ponto que você usou para puxar para fechar o ponto pipoca. E fecha com ponto baixíssimo. E aí você já vai direto pro próximo ponto, o próximo espaço, né, de duas correntinhas. Você não faz correntinha, não faz nada. Dá só uma esticadinha no ponto ali, que tá na agulha, e já vai direto pro espacinho de duas correntinhas. Faz um ponto baixo e uma correntinha. E no mesmo espaço, mais 2 pontos altos, ficando aí dentro desse primeiro espacinho com 3 pontos. Laça e vai pro próximo espacinho de duas correntinhas. E aí você vai fazer 2 pontos altos. Duas correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo espacinho. Fica aí um leque. Esse leque é a nossa quina do hexágono, tá? E aí você vai nessa carreira intercalar. Em um espacinho você vai fazer 3 pontos altos juntos. No próximo espacinho, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos juntos. E ele é todo assim intercalado de 3 pontos altos juntos e o leque. E assim a gente vai fazendo as quinas do nosso hexágono. E a gente tem que ficar com 6 quinas. Então, nessa você fez o leque, na próxima você vai fazer 3 pontos altos juntos. E segue assim por toda essa carreira até chegar lá no final. No final, você vai terminar fazendo um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo espacinho.
Esse hexágono, ele é bem rapidinho de fazer. Super gostoso de trabalhar com ele. Chegou aqui no final. Confere se você tá com 6 quinas. E aí, a gente fecha naquela correntinha que a gente fez um ponto baixo e uma correntinha em cima desse ponto baixo. Então, você vai fechar esse ponto, essa carreira, né, com um ponto baixíssimo em cima daquela correntinha que a gente fez lá no início. E agora, você dá uma esticadinha aí no ponto, uma afrouxadinha, faz uma correntinha. Vai para o próximo ponto e faz um ponto baixo. E essa carreira é toda em ponto baixo. Então, você vai fazer um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Chegando onde tem as duas correntinhas do leque, você vai fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, tudo dentro desse mesmo espacinho de duas correntinhas, que é a quina do nosso hexágono. E aí, você não pula esse primeiro pontinho aí, que ele fica escondidinho. Conta, você tem que ter 7 pontos baixos em cima dos pontos altos de base. Então, aí na parte reta, você conta 7 pontos baixos. Não pode faltar nem sobrar nenhum ponto, porque esses hexágonos, eles vão ser unidos, né? E na hora da união, tem que ter exatamente todos o mesmo número de pontos. E vai fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Na quina, um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo dentro do mesmo espaço. E segue assim por toda essa carreira. E aqui a gente vai fazer o fechamento com o fechamento invisível. Então, você corta o fio que vem do novelo, puxa a linha ali, entra no primeiro ponto, você tem a correntinha ali embaixo, na cabecinha do primeiro ponto baixo que você fez. Passa o fio ali, e aí a gente vai simular a cabeça do ponto, né? Para não ficar um acabamento grosseiro, né? Esse acabamento fica invisível, né? A gente não vê. E aí, você vai pegar no avesso essas duas alcinhas, tá vendo, ó? Tem a alcinha de trás e a alcinha da cabecinha do ponto. Passa o fio ali por dentro e aí ele fica perfeitinho aí, tá vendo? Você não percebe que tem um acabamento aí. E aí, no verso, né, na parte de trás do hexágono, a gente vai esconder esse fio, fazer o arremate. Então, eu passo ali por trás dos pontos, com cuidado para não repuxar. Eu vou dividir o fio e dou 3 nozinhos, tá? E não aperta esse nozinho muito, o primeiro e o segundo, para não repuxar o seu acabamento. Então, você separa ali, divide o fio em 2. E passa uma das partes atrás de um dos pontos aí de trás e dá 3 nozinhos. Não aperta muito esse nozinho para não repuxar o seu trabalho lá na parte de cima, lá onde você puxou o fio. Aí, o terceiro nozinho eu dou uma apertadinha melhor, né? E esse meu ainda ficou meio repuxadinho. Mas não tem problema, a gente vai ajustando aí o ponto.
e termino de puxar para esconder esse nozinho. Então, eu venho aqui, entro aí debaixo, nesses pontos, para puxar aquele fio e esconder ele e poder cortar. Aí, eu escondo o nó e corto. Faz tudo com calma, com cuidado, para não repuxar a linha dos pontos da frente, tá? Se você preferir, você pode colocar um pinguinho de cola aí também para reforçar. Eu não coloquei, não tem necessidade, porque ele vai ficar bem escondidinho ali. E vou cortando os fios. E tá prontinho o nosso hexágono. Bem fácil, bem simples e lindo. E agora vamos ver aí, vão acompanhando para ver o que eu vou fazer com esses hexágonos, tá?